PO com Java e persistência de dados com Hibernate. Implementação de classes e relacionamentos. Bom, nesse vídeo nós vamos ver esse relacionamento entre esse par de classes, a ficha funcional e o funcionário. Qual é a ideia? A ideia é que essa ficha funcional, né, lembrando sempre, né, que é um modelo simplificado e bem hipotético, né, só para a gente entender alguns princípios, a ideia é que essa ficha funcional ela receba no histórico tudo o que acontece com o funcionário. Então, se a gente cria um funcionário, ela vem e escreve no histórico, né, que o funcionário foi criado. Se a gente faz um pagamento, ela escreve no histórico que o pagamento foi realizado. E aqui é uma composição, porque essa ficha funcional, o objeto do tipo ficha funcional, ele vai nascer com o funcionário, e se o funcionário deixar de existir, ela deixa de existir junto com o funcionário. Ou seja, elas possuem o ciclo de vida coincidente. Então, o próprio funcionário vai criar a ficha funcional. O objeto, né, quando for criado o objeto funcionário, ele vai criar a ficha funcional. Né? Então, simplificando, né, um pouquinho, esse é o nosso modelo de composição que nós vamos trabalhar nesse vídeo. Então, é entre funcionário e entre ficha funcional. Então, basicamente, nós temos aqui em funcionário uma composição, em ficha funcional uma associação. Né? Então, assim, em ficha funcional nós temos um funcionário, em funcionário nós temos uma ficha funcional. Então, basicamente, é isso, né? Que a gente vai ter um para um. Então, o funcionário, quando der um new, né, quando criar um objeto tipo funcionário, ele nele mesmo vai se criar, né, um objeto do tipo ficha funcional. Uma ficha funcional, ela tem um funcionário. Então, nós temos um funcionário em ficha funcional também. Como é bidirecional, nós modificamos o construtor em funcionário para associar ele mesmo, né, a ficha funcional que foi criada para ele. Então, assim, embora não tenha essa necessidade, mas como aqui no modelo ficou né, do lado de cá tem uma espécie, né, a gente vai ter também, né, uma associação, não vai ser como uma composição, mas nós vamos modificar o construtor do funcionário para ele poder ir lá na ficha funcional e falar que essa ficha funcional, esse registro, esse objeto ficha funcional tem um funcionário associado. E aqui nessa composição, nós vamos ver, né, que em funcionário nós vamos dar um new para criar já a ficha funcional. Então nós não precisamos lá no main, né, dar um new para criar uma ficha funcional. A própria criação do funcionário implica na criação da ficha funcional. Bom, então vendo aqui no código, o que nós temos? Nós temos a ficha funcional. Aqui, né, essas informações, elas são só para formatar uma data, né? Porque aqui eu vou usar, só para exemplificar, eu vou usar aqui uma informação, né, de quando o funcionário foi cadastrado, depois nós vamos ver lá que a gente vai realizar um pagamento no main, aí quando foi realizado o pagamento, qual foi o valor, só para ir escrevendo o histórico nessa ficha funcional do funcionário. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um atributo apenas, né, um histórico, do tipo string, e aqui nós temos uma associação, né? Um atributo do tipo funcionário, né? Aqui, nos gets e sets para eles. E o que foi feito? Olha só, aqui eu modifiquei o construtor padrão, sobrescrevi ele, perceba, né, que ele tem o mesmo nome da classe, ele continua sendo o construtor padrão porque eu não tenho argumento nenhum aqui para ele. O que acontece? Quando eu criar um objeto do tipo ficha funcional, eu vou entrar no histórico, né, eu vou pegar o atributo histórico desse objeto, vai receber o quê? Vai receber essa informação aqui, né, uma string concatenada com essa informação aqui que pega, né, a data e a hora nesse formato, né, que eu formatei aqui por meio desse formatter data, né, que foi um objeto que eu criei do tipo datetime_formatter. E agora é um atributo que recebe o método now, né, do local date time. Então o que acontece? Eu submeto, né, esse atributo que eu criei aqui, né, essa variável que eu criei aqui, com parâmetro
pro formatter data, que eu criei também do tipo datetime formatter, só para que a data fique nesse formato aqui de dia, mês, ano, horas e minuto. Só para isso, né, que eu tenho essa estrutura aqui. Mas o que acontece? O que é importante para mim está nessa linha. É que na hora que o construtor ficha funcional for chamado, isso aqui vai ser executado. E ele vai atribuir essa string, né, concatenada aqui. Tudo que eu concateno com uma string vira string também, né? Então a data aqui vira string também. Eu vou ter essa data, essa informação aqui, alimentando, né, o atributo histórico desse objeto. Então é só isso que eu tenho aqui. Depois, lá em funcionário, o que eu tenho? Olha só, lá eu tinha um atributo do tipo funcionário, né? Uma associação simples, aqui eu tenho a composição. Então, o que acontece? Eu tenho, né, um ficha funcional do tipo ficha funcional, só que eu já dei o new. Então, ou seja, na hora que eu crio o funcionário, ele já cria a ficha funcional, né, desse funcionário. Ele próprio aqui já cria a ficha funcional. Aí o que eu fiz? Eu fiz essa modificação do construtor, é aqui que eu havia falado anteriormente, que não tem essa necessidade, porque ele pode ser unidirecional. Lá na ficha funcional eu não preciso, né, porque eu já tenho a ficha funcional que é desse funcionário em questão. Mas eu fui lá na ficha funcional, nessa que eu acabei de criar, e alimentei o atributo setFuncionário com quem? Com esse funcionário que eu criei. No caso, né, vai ser um comissionado ou um horista. Então eu fui lá no objeto ficha funcional, no método setFichaFuncional, e passei esse objeto funcionário para ela. Então eu fiz a associação de lá e fiz a composição de cá. Aí o que acontece, né? Bom, aqui eu fiz aquele mesmo trabalho, né, para eu utilizar uma data, pegar a data atual do sistema, né, a data da hora, né, que eu persistir, ou que eu criar, né, esses objetos. Então, eu criei aqui, né, essa variável agora, né, e formatei ela. Então, eu tenho ela, eu tenho, né, um método aqui, né, um atributo aqui, né, que formata, e eu tenho um atributo que pega a data, só para eu ter essa informação. Bom, aí aqui eu tenho um modelo que nós já tínhamos, né, que estão nos vídeos anteriores. Eu criei um horista, setei os atributos dele, né, por meio dos métodos públicos. O setor dele, né, coloquei aqui na agregação que nós temos, não mudei nada. Tá vendo que aqui eu não precisei de falar nada de ficha funcional aqui. Bom, aí aqui, na hora que eu realizei o pagamento, o que eu fiz? Eu peguei, né, criei o objeto tipo pagamento, passei o funcionário para o pagamento, passei o valor que chamou o método calcula salário, né? Aí eu peguei nesse pagamento o funcionário, a ficha funcional dele e o método setHistórico da ficha funcional desse funcionário e coloquei essa string, né, concatenando pagamento realizado em, aí formatei a data, passei a data atual, concatenei de novo com mais uma string, né, valor, e peguei o getValor do pagamento, do objeto aqui, do pagamento que foi realizado. Então, isso aqui só escreveu mais uma informação para mim no histórico lá do ficha funcional do funcionário. Né? Então, assim, eu não preciso de falar ficha funcional F ou ficha, recebe new ficha funcional, associar eles aqui um ao outro. Não, eles já estão associados pela forma como foi implementado. Tá? Aí depois aqui, eu só coloquei mais duas informações na tela, né? Que é, na verdade, mais uma, né? A outra, o setor já tinha. Coloquei mais uma informação na tela, que é o histórico. Mas o histórico do que? Da ficha funcional. Então, eu peguei p.getFuncionário.getFichaFuncional.getHistórico para ela devolver para mim a ficha funcional. Aí eu executo, né, esse programa e ele me dá, né, essas informações aqui nós tínhamos já até os vídeos anteriores. O que adicionou? Histórico, o histórico da ficha funcional desse funcionário. Qual informação ele trouxe? Funcionário cadastrado em tal data, tal hora. Aí ele deu um enter, né, que eu coloquei um /n lá. E adicionei mais uma informação, pagamento realizado em
tal dia, tal hora. Aqui é porque foi tudo feito no mesmo momento aqui, né? Por isso que aparece o mesmo dia e a mesma hora, mas são duas operações diferentes. Uma foi criar, né, que é esse objeto aqui, e a outra foi fazer o pagamento, que é esse objeto aqui. Na hora que eu fiz o pagamento, eu alimentei o histórico na ficha funcional desse funcionário. Aí ele escreveu aqui para mim. Então, essa informação aqui, ó, essas duas linhas, está no atributo histórico lá de ficha funcional. Mas eu não preciso, eu não acesso ele diretamente. Para eu acessar ele, é por meio do funcionário. Que eu não vou criar aqui um objeto do tipo ficha funcional. Não preciso de criar isso. Quem cria isso é o próprio funcionário. Então, isso é o princípio, né? Essa é a implementação da composição.